Você já tentou jejuar, mas se perguntou se estava fazendo da forma certa. Ou talvez você esteja buscando mais de Deus e quer entender qual tipo de jejum se encaixa melhor na sua jornada espiritual. Neste vídeo, vamos explorar as diferentes formas de jejum espiritual e ajudar você a descobrir qual delas pode transformar a sua vida. O jejum não é apenas sobre ficar sem comer. É uma prática profunda que pode impactar diretamente as áreas em que você mais precisa de ajuda. Seja clareza espiritual, libertação de hábitos negativos ou uma aproximação mais íntima com Deus. E, às vezes, tudo o que falta é encontrar o tipo certo de jejum para a sua situação específica. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai aprender pode ser o início de uma transformação profunda em sua vida espiritual. Vamos direto ao ponto e descobrir juntos qual é o jejum certo para você. Você sabia que existem diferentes formas de jejum espiritual? E mais importante, você sabe qual delas pode transformar sua vida? O jejum espiritual não é uma prática única e padronizada. Ele pode ser adaptado às necessidades e desafios de cada indivíduo. Ao longo dos séculos, muitos cristãos encontraram formas de se conectar com Deus através do jejum, e descobrir o tipo certo pode transformar profundamente sua caminhada espiritual. Fique conosco até o final deste vídeo para descobrir qual forma de jejum pode ser a mais adequada para você e sua jornada de fé. O propósito do jejum espiritual. O jejum espiritual é uma prática antiga que envolve abster-se de alimentos, bebidas ou atividades, com o objetivo de se aproximar de Deus. Não se trata apenas de privação física, mas de uma disciplina espiritual profunda, usada para fortalecer a fé e buscar clareza espiritual. Ele é uma maneira de dizer não ao mundo e sim a Deus, dando prioridade a Ele sobre nossas necessidades terrenas. Na Bíblia, o jejum é frequentemente relacionado a momentos de grande busca por Deus. Em Mateus 6, 16-18, Jesus ensina sobre o jejum, enfatizando a importância de fazê-lo com sinceridade. Já em Isaías 58, Deus esclarece que o jejum não é meramente uma prática física, mas deve refletir uma transformação do coração e do caráter. O jejum é uma forma de se humilhar diante de Deus, reconhecendo nossa dependência dele. Ao afastar-se dos desejos mundanos, abrimos espaço para a manifestação da presença divina em nossas vidas. Assim, o jejum se torna uma prática poderosa para buscar direção, proteção e transformação espiritual. Além disso, o jejum ajuda a renovar a mente e o espírito. Ao colocar Deus em primeiro lugar, superamos a distração das necessidades materiais e abrimos um caminho para ouvir sua voz com mais clareza. Assim, o jejum é um ato de rendição e fé, que fortalece nossa caminhada cristã. O jejum absoluto, conhecido por ser uma forma radical de abstinência, envolve a renúncia total de alimentos e água por um período determinado. Esse tipo de jejum é mencionado em passagens bíblicas como em Ester 4,16, quando ela e seu povo jejuaram em preparação para uma situação de grande urgência. O apóstolo Paulo também jejuou dessa maneira após seu encontro com Jesus em Atos 9,9. Esse jejum é visto como uma forma extrema de buscar a Deus, exigindo muita preparação e fé. Por ser fisicamente desafiador, ele é recomendado apenas em circunstâncias muito específicas, e sempre com orientação espiritual. Sua intensidade reflete o desespero e a seriedade de quem busca uma resposta divina. Os riscos físicos são evidentes, pois a ausência de água e alimentos pode impactar a saúde de maneira significativa. Por isso, é crucial que aqueles que optem por esse jejum o façam com cuidado, preparação, se possível, sob supervisão médica. Apesar dos desafios, ele pode trazer profundas experiências espirituais. O jejum absoluto é utilizado em momentos de crise espiritual ou quando se busca uma intervenção urgente de Deus. Essa prática pode ser considerada em situações extremas, como batalhas espirituais intensas, ou quando se deseja uma resposta clara de Deus. A profundidade desse jejum reflete o grau de entrega e dependência total de Deus. Diferente do jejum absoluto, o jejum parcial envolve a restrição de certos alimentos ou refeições, mas não a abstinência total. Um exemplo claro na Bíblia é o jejum de Daniel, que se absteve de carne, vinho e outras iguarias, Daniel 10:3, focando em uma dieta simples e natural. Esse tipo de jejum é mais acessível para a maioria das pessoas e ainda assim oferece grandes benefícios espirituais. O jejum parcial pode ser adaptado para diferentes situações e contextos.
Algumas pessoas optam por se abster de uma refeição por dia, enquanto outras eliminam alimentos específicos que apreciam, demonstrando sua disposição em sacrificar algo importante em prol da busca por Deus. Por ser menos exigente fisicamente, ele permite que a maioria das pessoas participe, sem comprometer a saúde. Além disso, ele pode ser realizado por períodos mais longos, o que possibilita uma jornada de reflexão e oração mais prolongada. Ainda que seja parcial, o jejum traz grandes resultados espirituais. Esse tipo de jejum é ideal para quem deseja começar a prática do jejum ou para quem tem limitações físicas. Ele também pode ser combinado com outras formas de jejum, criando uma disciplina personalizada que se adapte às necessidades e aos desafios da vida diária. O jejum parcial é uma forma de lembrar que o jejum não é apenas sobre o que você deixa de comer, mas sobre como você se aproxima de Deus em espírito e verdade. Mesmo em sua simplicidade, ele pode abrir portas para grandes revelações e experiências espirituais. Jejum de mídia e outras formas de abstinência. Nos tempos modernos, o jejum não precisa estar limitado à comida. Formas alternativas de jejum, como a abstinência de mídia, redes sociais ou entretenimento, têm se tornado cada vez mais populares. Nesse tipo de jejum, o princípio é o mesmo: sacrificar algo significativo para se concentrar em Deus. Muitos cristãos têm descoberto que se afastar de distrações digitais pode ser uma maneira poderosa de fortalecer sua conexão espiritual. O tempo que seria gasto nas redes sociais pode ser dedicado à oração, leitura bíblica e meditação, promovendo uma renovação interior. Esses jejuns modernos podem ser surpreendentemente desafiadores, pois a cultura atual está imersa na tecnologia. No entanto, os resultados são notáveis. Ao se desconectar do barulho do mundo, é possível ouvir a voz de Deus com mais clareza e encontrar um nível mais profundo de paz e foco. Existem inúmeros testemunhos de pessoas que experimentaram transformações espirituais ao se abster de mídia e entretenimento. Essa prática ajuda a realinhar as prioridades, lembrando-nos de que o mundo digital pode, muitas vezes, nos afastar da verdadeira comunhão com Deus. Na era moderna, esse tipo de jejum se torna cada vez mais relevante, proporcionando uma maneira prática de aplicar os princípios do jejum à vida cotidiana. Ele mostra que o jejum é mais sobre o coração e menos sobre a forma, oferecendo flexibilidade para cada indivíduo. Como escolher o jejum certo para você? A escolha do tipo de jejum deve ser feita com oração e discernimento. Nem todos os jejuns são apropriados para todos os momentos da vida espiritual. É essencial buscar a orientação de Deus antes de começar, para que o jejum seja feito com o propósito certo. Para quem nunca jejuou antes, é recomendável começar devagar, com jejuns parciais ou de mídia. O mais importante é que o jejum seja uma expressão sincera do desejo de se aproximar de Deus, e não um fardo que prejudique a saúde física ou mental. Preparar-se para o jejum envolve não apenas uma preparação física, mas também mental e espiritual. Antes de iniciar, é importante dedicar tempo à oração, pedindo sabedoria e força. Durante o jejum, o foco deve ser sempre Deus, e não as limitações ou desconfortos físicos. A motivação é a chave para um jejum bem-sucedido. Se o objetivo é a comunhão com Deus e a transformação espiritual, qualquer forma de jejum pode ser eficaz. O verdadeiro poder do jejum não está na prática em si, mas no coração que busca genuinamente a presença de Deus. Ao final, lembre-se de que o jejum é um convite para uma jornada mais profunda com Deus. Não importa o tipo de jejum, o que realmente transforma é o desejo de se aproximar dele e de alinhar a vida aos seus propósitos. O jejum é uma prática espiritual transformadora. Ao nos abstermos de algo importante, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nossas vidas de maneira única. O jejum é uma ferramenta poderosa que nos aproxima do coração de Deus, fortalecendo nossa fé e renovando nosso espírito. Independentemente do tipo de jejum que você escolha, o mais importante é que ele seja feito com o propósito de buscar a Deus com sinceridade e devoção. Não existe uma forma única ou correta para todos, mas há uma maneira de jejuar que pode ser transformadora para você. Se você se sentiu inspirado a começar a sua jornada de jejum espiritual, não deixe essa oportunidade passar. Escolha o jejum que ressoe com o seu coração e dê o primeiro passo rumo a uma conexão mais profunda com Deus. Compartilhe nos comentários qual tipo de jejum você pretende praticar e como isso está impactando sua vida espiritual. E não se esqueça,
inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo sobre como crescer espiritualmente e fortalecer sua fé. Juntos, vamos continuar essa caminhada de transformação e busca pela presença de Deus.